Olá, bem-vindos aí, quem já estiver assistindo e bem-vindos a quem provavelmente vai chegar depois. Vamos dar um intervalo aí de 5 minutos, pelo menos, para dar realmente início a quem quiser entrar. Vamos dar esse momento aguardando aí. Pois bem, vamos dar início então, gente. Me chamo Lucas e aqui a gente vai dar início ao workshop que trata da introdução à tecnologia de foguetes. Bem, então vamos começar aí. Primeiramente, vocês podem estar se perguntando, tá, quem é esse rapaz aí que está inventando de falar para Campus Party sobre foguetes? Quem é ele? Por que que ele está aqui falando sobre esse tema? Então, um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre minhas aptidões, minhas graduações e como é que eu me envolvi na área aeroespacial. Eu sou bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, formado em 2020 e atualmente eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília. Também sou pesquisador na temática aeroespacial, participei de diversas pesquisas na UFRN, tratando da temática aeroespacial e astronômica também, desde pesquisas de astrofísica, tratando de estrelas de alta massa, passando para projetos de veículos aeroespaciais hipersônicos. Então, eu tenho vamos dizer assim, um vasto caminho já na parte aeroespacial devido a essas pesquisas que eu desenvolvi. Além disso, eu também fui membro de equipe de competição aeroespacial, que foi a Potiguar Rocket Design, que foi a equipe que, vamos dizer assim, me introduziu na área aeroespacial e os projetos desenvolvidos foram permitidos por causa dessa equipe. Então, tudo que eu me desenvolvi até agora no segmento aeroespacial foi por causa da equipe Potiguar Rocket Design. Nela, nós desenvolvimos tanto foguetes para competição, mas também desenvolvimos várias pesquisas de diversos temas tratando da temática aeroespacial. Pesquisas envolvendo aerodinâmica, pesquisas envolvendo melhoras no sistema de propulsão, pesquisas envolvendo aprimoramentos estruturais para o foguete. Então, temos um vasto conhecimento aí dessa parte de foguetes acadêmicos. E graças a esse conhecimento aí, graças a essas aptidões, também fui permitido obter algumas premiações de trabalhos científicos envolvendo a temática
aeroespacial. Então, feita essa breve introdução aí, vamos realmente começar. Tá, para que serve, vocês devem estar se perguntando, esses troços que voam para cima? Então, vamos dar uma olhada para a história e ver como é que foi o desenvolvimento dos foguetes à medida que o tempo passou, para que eles serviram e para que eles servem atualmente. Esse primeiro foguete aí, preto e branco, que eu estou mostrando para vocês, é o V2, foguete alemão, feito na época da Segunda Guerra Mundial, desenvolvido pelo engenheiro Werner von Braun. Esse foguete ele tinha um propósito nada nobre, ele tinha um propósito de destruição. O V dele vem do nome que significa máquina de vingança em alemão. Era uma arma de guerra alemã, utilizada como um míssil para atacar as defesas de outros países durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então esse aí, vamos dizer assim, o primeiro foguete mais famoso que a gente tem. E curiosamente o Werner von Braun, ele durante o projeto fez a declaração de que esse foguete não ia servir para fins militares, mas para fins de desenvolvimento aeroespacial. Então, ironicamente ou não, ele serviu bastante para o desenvolvimento aeroespacial que ia se seguir nos próximos anos. Passada a Segunda Guerra Mundial, os engenheiros que participaram do projeto desse e de outros foguetes durante o período da Segunda Guerra foram convidados, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, incluindo o Werner von Braun, para o desenvolvimento do programa aeroespacial americano. E, graças a isso, nós temos esse segundo foguete aí, que acho que a maioria de vocês conhecem, que é o Saturn V, foguete da missão Apollo 11, que levou os homens para a Lua. O desenvolvimento desse foguete se deu principalmente com esse propósito de levar, vamos dizer assim, homem à Lua. Então, tinha um propósito mais escondido, vamos dizer assim, que era o propósito de vencer o programa espacial soviético, demonstrar a superioridade americana sobre o programa espacial soviético. Então, levar o homem à Lua foi um passo importante para isso, mas que leva muita gente a se perguntar por que hoje não se leva mais as pessoas à Lua, por que isso não aconteceu mais, será que foi tudo falso e tudo mais? Então, é basicamente por questão de propósito. O propósito da missão da ida à Lua já se cumpriu, embora hoje nós vemos que empresas como a SpaceX têm esse interesse renovado de colonização. Mas isso é questão para uma outra conversa. Passando mais adiante, depois que o desenvolvimento avançou, nós temos os conhecidos ônibus espaciais ou Space Shuttle, que serviam para propósitos de missões orbitais. Nesse aí que está sendo mostrado é o Discovery, e o propósito desses foguetes era basicamente missões orbitais. Eles ficavam em órbita terrestre durante um tempo em que eram desenvolvidos experimentos orbitais e tudo mais, mas não só isso, eles também eram acoplados à Estação Espacial Internacional para reposição de suprimentos e coisas assim. O Discovery especificamente também teve uma missão em que ele foi acoplado à Estação Espacial Russa, tá? Então, basicamente esses eram os propósitos dos ônibus espaciais. E mais recentemente, ainda que não seja tão recente, temos o Falcon 9 da SpaceX, cujo propósito principal era o lançamento de satélites de diversos tamanhos para a órbita terrestre. Então a gente vê aí 4 foguetes no decorrer da história e os 4 desenvolveram missões diferentes. Então
Pelo que dá para ver, foguetes eles têm uma missão, vamos dizer assim, bem variada, ainda que decorra no mesmo tema, espaço. Tirando o V2, né? O V2 ele servia para machucar as pessoas mesmo. Mas continuando, vamos pensar assim, tá, você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que me importar com essas tecnologias aí? Porque muito do desenvolvimento aeroespacial foi aproveitado para coisas que a gente usa hoje no dia a dia. Por exemplo, o GPS. Como é que a gente sobrevive sem o GPS? Quando está perdido, quando quer encontrar algum lugar, como é que a gente faz? A gente utiliza um Waze da vida, o sistema de monitoramento do Uber, para quando você pede o seu Uber e ele vem buscar e leva para o lugarzinho que você quer ir, tudo isso veio do espaço. O joystick que a gente utiliza tanto para jogar os nossos videogames, ainda que o joystick já tivesse sido inventado antes da época dos lançamentos espaciais, ele era utilizado principalmente para o segmento aeronáutico, para o controle de aviões. Então, com o desenvolvimento aeroespacial, o joystick ele foi aprimorado para missões espaciais e acabou sendo integrado no nosso dia a dia nos controles de videogame. Outra coisa também foram os óculos de sol, que foram melhorados para as roupas espaciais dos astronautas que precisavam de uma proteção contra os raios ultravioleta e novamente acabou sendo integrado no nosso dia a dia. Detectores de fumaça também, que foram desenvolvidos para missões espaciais, que precisavam ter prevenção de incêndios, devido, quem sabe, a alguma pane elétrica dos sistemas do foguete, e o detector de fumaça foi inventado justamente para isso, e novamente integrado para o nosso dia a dia. E ressonância magnética, ora, quantas pessoas nós temos aí que precisam fazer ressonância, algum exame específico aí, também veio do espaço, vamos dizer assim. Então dá para ver que o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial não para só na tecnologia aeroespacial. Isso aqui foi somente 5 que eu decidi pegar para mostrar para vocês como é que isso traz retorno para nós na nossa vida comum. Isso sem falar, obviamente, de outras coisas. Sistemas de monitoramento, sinal de celular, sinal de TV, todas as coisas que dependem de produtos que estão na órbita terrestre que a gente nem vê. A própria internet também. Então dá para ver que o desenvolvimento aeroespacial traz para nós coisas muito vantajosas e até necessárias. Certo? Então, vamos continuando. Tá, e hoje, para que serve os foguetes? Eu mostrei um panorama rápido, histórico, sobre o que era, como é que os foguetes foram utilizados desde o V2 até o Falcon 9 hoje. Então, para que servem os foguetes hoje? Nós temos os foguetes de sondagem. O que são foguetes de sondagem? São foguetes que eles têm uma trajetória, eles sobem, mas tem uma trajetória de volta para a Terra, uma trajetória parabólica, e eles servem, vamos dizer assim, para treinamento, servem para avaliação de sistemas de sondagem, uma antena que precisa analisar movimentações quem sabe, movimentações inimigas de foguetes, ele precisa estar bem calibrado para poder perceber essa sondagem, para poder sondar se está havendo lançamento ou não. Esse é muito utilizado, vamos dizer assim, na Barreira do Inferno, que fica no Rio Grande do Norte, o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Eles fazem muitos treinamentos com foguetes de sondagem, então é uma das aplicações utilizadas. Também são utilizados para experimentos na órbita terrestre, experimentos com microgravidade e coisas assim, que necessitam estar na órbita terrestre para poder serem feitos, e são levados, então, por meio de
foguetes. Por exemplo, o caso do ônibus espacial, os Space Shuttle. Também para o lançamento de satélites de diversos tamanhos. Vocês têm os satélites pequenos, como a gente conhece, os CubeSats, mas também tem satélites enormes que estão aí nas órbitas terrestres, que servem para suas diversas funções: monitoramento, sinalização, satélites geoestacionários. Então, todos esses, alguns são levados por balões, mas a maioria são levados por foguetes. E por fim, exploração espacial. Esse foguete aí que está sendo mostrado na sua base de lançamento com esse formato no mínimo peculiar, foi o foguete que o Jeff Bezos, o chefão da Amazon, utilizou para fazer a sua viagem espacial recentemente, que vocês provavelmente devem ter visto nas notícias. Então, hoje, esses são os propósitos que os foguetes são utilizados. Tá, mas e o nosso país aqui? Como é que está o desenvolvimento aeroespacial do Brasil? O que que o Brasil tem feito? O Brasil participa? O que acontece aqui? A gente só vê as coisas acontecendo no exterior e o que isso traz de retorno para nós? Existe desenvolvimento aeroespacial no Brasil? Sim, existe. Existe e agora ele está caminhando a passos mais largos aí. Primeiramente, veículos hipersônicos. Veículos hipersônicos se trata de uma tecnologia que está nascendo agora. São poucos países que têm trabalhado com o desenvolvimento de veículos hipersônicos. O que são veículos hipersônicos? São veículos que chegam a velocidades exorbitantes, superando velocidades de caças. Caças voam a velocidades supersônicas. Então você imagina aí, a velocidade do som, vamos dizer assim, é de cerca de 300 metros por segundo. Um veículo hipersônico voa a partir de 5 vezes a velocidade do som. Então, o Brasil é um dos países que está trabalhando nesse desenvolvimento. Esse desenvolvimento é feito principalmente em São José dos Campos, pelo Ministério da Defesa, e isso visa a exploração aeroespacial. E, além disso, você tem cooperações de pesquisas em universidades que auxiliam em projetos assim. Eu participei durante um tempo de pesquisa de veículos hipersônicos, então eu pude entender um pouco mais como é que é o desenvolvimento disso e a utilidade disso. Nós também temos pesquisas e desenvolvimento de satélites. Recentemente foi lançado o satélite Amazônia 1, que satélite desenvolvido e criado totalmente em solo brasileiro, somente foi lançado na Índia por razões específicas, mas foi um satélite totalmente desenvolvido pelo nosso país, certo? Então o Brasil ele está dando essa caminhada aí no desenvolvimento de satélites também. Ali a gente vê, vamos dizer assim, o símbolo da missão Centenário. Se você não conhece, você com certeza já ouviu falar do Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, que foi para o espaço graças a um programa de cooperação brasileiro e que permitiu que nós tivéssemos um astronauta brasileiro participando de uma missão espacial. Então essa missão foi muito importante até hoje para o país, para o desenvolvimento aeroespacial, e a gente sabe que o Brasil ele continua em outras cooperações internacionais com diversos países. O Brasil, por exemplo, tem cooperação com a Agência Espacial Europeia, que também auxilia no desenvolvimento de veículos hipersônicos. Então, teve cooperações com a China, que permitiu o lançamento de satélites também para isso. E, sabe, então o Brasil ele tem dado uma boa caminhada no desenvolvimento aeroespacial, ainda que tenha muito
o que avançar. Então, dentro das universidades como a Federal do Rio Grande do Norte, que recentemente abriu o seu programa de pós-graduação em engenharia aeroespacial, está desenvolvendo, então, pesquisas de temática aeroespacial, está fazendo publicações temática aeroespacial, além das equipes de competição. Aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, nós temos a Capital Rocket Team, na Federal do Rio Grande do Norte, nós temos a Potiguar, a Rocket Design, e se você pesquisar, você vai encontrar mais, você vai encontrar a Beyond, vai encontrar a Asa Branca, vai encontrar a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inclusive participou de uma competição a nível internacional. Então, o que não falta hoje no país é gente interessada em desenvolver e em aprender sobre a tecnologia aeroespacial. Não só isso, nós aqui na Campus Party, que estamos aqui, os que estão assistindo essa palestra e eu que estou apresentando, temos esse interesse de se desenvolver nessa área, nesse segmento aí, certo? Então, passando para frente, tá, Lucas, você falou sobre isso daí, essa breve introdução, essa visão panorâmica geral sobre a engenharia aeroespacial, sobre foguetes, para que servem os foguetes e tudo mais, pipipipopopó, mas e daí? O que a gente vai fazer com isso? Bem, é aí que a diversão começa. Eu vou mostrar para vocês também como é que funciona a física dos foguetes, quais são as partes de um foguete e, no final de tudo, como é que se projeta um foguete. Se você tiver interesse em acompanhar, você vai baixar um programinha gratuito, leve, e que vai servir muito bem para você aprender a como se desenvolve um foguete, assim, bem do básico mesmo. Mas já é uma coisa muito interessante. Você vai poder dizer que saiu daqui sabendo como se fazem foguetes, certo? Então a gente vai passar para a primeira parte, que vai ser a física dos foguetes. Pega uma folha de papel aí que a gente vai fazer umas anotações aí, coisa básica, gente, coisa bem simples. Tá, obviamente vocês sabem que eu tô brincando, não vou mostrar nenhuma equação complicada aqui para vocês, até porque não é esse o propósito. O propósito é vocês entenderem os princípios de funcionamento. Se vocês quiserem se aprofundar, aí vocês pesquisam nos livros, nas páginas, nos sites, que tem muito mais informação do que eu posso trazer aqui para vocês. Então, passando para ver sério mesmo, como é que é o funcionamento, como é que funciona a física do foguete? Basicamente, o foguete ele precisa vencer a força da gravidade. Então, como é que ele faz isso? Como é que o foguete vence a força da gravidade? Basicamente, com o seu sistema de motor. Esse movimento funciona com base na terceira lei de Newton, ação e reação. Então, quando com o motor, esse motor vai gerar um empuxo e também vai gerar um impulso que vai vencer a gravidade e vai levantar o foguete numa determinada direção. Só que aí outras forças se inserem durante o voo do foguete, que é a sustentação e o arrasto. A sustentação nem tanto, não é tão presente, mas o arrasto é presente e é algo que a gente tem que levar em consideração na hora que vai estar projetando o foguete. Por quê? Porque o arrasto, o que vai ser a força de arrasto? Vai ser basicamente a resistência do ar contrária ao movimento do foguete. E essa resistência pode diminuir a eficiência que eu tinha pensado para o meu foguete, além de influenciar em outras questões, questões mais complexas que não pretendem ser abordadas aqui. Tá, mas daí? E além disso, a gente não pode só considerar que o foguete ele vai se mover para uma única direção e acabou. Não, o foguete tem os seus outros movimentos. Tem movimento de pitch, roll e yaw. Esses três movimentos aí são sempre presentes em
corpos tridimensionais. Você vê esses movimentos também em aviões. Basicamente, qualquer corpo que esteja voando, esses movimentos estão presentes. Então, quais são cada um deles? Desculpe aí, gente. Quais são cada um deles? Roll, movimento em que ele roda sobre o seu próprio eixo. O yaw é que ele vai ter esse movimento que vocês estão vendo aí. E o pitch, que é uma variação, vamos dizer assim, o ângulo de ataque do nariz dele. Então esses três movimentos também fazem parte e precisam ser levados em conta na hora que o projeto é feito, certo? Passando agora para outro ponto extremamente importante do foguete, é a sua estabilidade. Eu não posso só soltar um foguete para cima e esperar que dê certo. Não, a gente tem que pensar em outras questões que são muito importantes e que vão ser abordadas na hora que a gente estiver fazendo o projeto desse foguete. Então, como é que funciona? Como é que eu sei que o foguete está estável? Por que eu coloquei essa animação desse pêndulo aí? Porque é basicamente assim que funciona a estabilidade do foguete. Quando o foguete está no ar, ele tem que ter esse movimento pendular, porque esse movimento pendular é que vai garantir a sua estabilidade. Como vocês conseguem ver nessa imagem aí. Ele basicamente vai ter um movimento pendular, pensando, vamos dizer assim, no corpo como uma caneta. Para que o foguete fique estável, ele tem que sempre ter essa movimentação aqui. Por quê? O que que isso significa? Isso significa que os momentos gerados durante o voo do foguete estão se cancelando e ele está se mantendo no mesmo lugar. Ou seja, ele está sendo impedido de rotacionar e, consequentemente, de cair. Só que para isso acontecer, eu preciso acertar uma certa condição física. E que condição física é essa? Que o seu centro de gravidade, e o que, que é o centro de gravidade? Centro de gravidade é basicamente onde vai se concentrar a força, peso do foguete, tem que estar sempre na frente do centro de pressão. E o que, que é esse centro de pressão? Centro de pressão é onde vão se concentrar as forças que a gente chama de forças aerodinâmicas, que são sustentação e arrasto, certo? Dito isso, se, por exemplo, essas posições se inverterem, aí quando o foguete voar, ele vai rotacionar e vai se desestabilizar e provavelmente cair, certo? Então essa é a condição primordial da estabilidade do foguete. É só isso? Não. Esses centros têm que estar a uma certa distância que tem que ser calculada para que o foguete ele adquira a condição de estável. Por quê? O foguete basicamente tem três condições de voo: estável, instável e superestável. O que é um foguete superestável? É um foguete que ele está tão estável na sua posição que ele não consegue nem se manter na trajetória que foi definida para ele. Por quê? Porque, por exemplo, quando bate um vento, ele está tão estável que ele não tem o seu movimento de correção para a trajetória que ele foi definida, não. Ele só é levado embora pelo vento. Então, a gente não quer isso também. Pois bem, e agora, por último, a gente vai trazer as partes de um foguete. Tá, como a gente consegue ver desse desenho técnico, nessa visão esquemática aí do Saturn V, o foguete consegue ter muitas partes mesmo. Então, a gente vai ter que saber tudo isso? Obviamente não, gente. Obviamente não. Desculpa novamente. Obviamente não. Eu vou trazer para vocês aqui as principais partes de um foguete, que são a coifa ou ogiva, que é aquela ponta característica do foguete, o seu corpo, obviamente, as aletas ou empenas, o motor
E a carga paga, basicamente são essas partes, e também tem os componentes internos. Então, são basicamente essas partes que compõem qualquer foguete que você estiver vendo. O resto é basicamente coisas mais complexas que, obviamente, vão ser inseridas. Mas se você olha o foguete, se você bate o olho no foguete, é isso que você vai ver em todos eles. Então a coifa, como está mostrado nessa imagem aí, é a ponta do foguete. O corpo basicamente é o que vai conter tudo que tem que estar dentro do foguete. As aletas são aquelas asinhas que ficam na parte inferior do corpo do foguete. O motor obviamente, o motor. E os componentes internos, que pode ser tanto a carga paga. O que é a carga paga? Geralmente é algo que eu quero ou lançar na atmosfera, ou no caso dos foguetes de exploração, as pessoas, ou algum outro sistema de monitoramento que vai dentro do foguete, por exemplo, para foguetes de sondagem, por exemplo, sondagem atmosférica. Quero capturar alguma propriedade atmosférica em certa altitude. Então, o foguete vai carregar um sistema eletrônico que vai capturar as propriedades atmosféricas. Então, dito isso, é basicamente isso que é a carga paga. Também tem os outros componentes internos, como, por exemplo, paraquedas para um foguete que precisa ser recuperado. Então, basicamente é isso que constitui as partes de um foguete. E agora? A hora do vamos ver. Agora vai ser a hora de projetar um foguetinho com o Open Rocket. Se você pesquisar aí no seu computador, você vai achar o Open Rocket com extrema facilidade. Também pode baixar com extrema facilidade. Ele é bem leve, mas é muito útil para o projetos que a gente desenvolve. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou projetar a imagem aqui do Open Rocket para vocês verem, para a gente começar a desenvolver o nosso projetinho aqui, certo? Só um momento aqui que está meio problemático. Pois bem, não sei se já começou o compartilhamento da imagem. Pronto, tá aí o Open Rocket sendo exposto aí pra gente. É um software extremamente intuitivo, vamos dizer assim. Ele é bem claro nas suas atribuições, o que você precisa fazer. E ele dá muitas informações úteis sobre o projeto do foguete que você está desenvolvendo, certo? Então, vamos começar. Tá, Lucas, por onde é que eu começo o projeto do meu foguete? Eu não sei por onde começar. Bem, na equipe acadêmica que eu participei, a gente geralmente começa da ponta do foguete, que é a ogiva ou a coifa. Então, quando você clica nisso daí, você tem as informações que o Open Rocket lhe dá sobre a coifa que você quer desenvolver. Ora, então vamos dar umas olhadas aí nesses parâmetros que a gente está sendo apresentado. Temos aqui a forma da ogiva. Se você clicar aqui, você vai ver, uai, tem tantos formatos aqui, como é que eu vou escolher o melhor? Então, isso daí tudo tá aí. E por que tem tantos formatos? Porque cada ogiva ela é preparada para uma função e para um estudo, vamos dizer assim, necessário. Existem esses tipos aqui, ogiva cônica, série de potência, série de Hack.
série parabólica, elipsoide. Então, todos esses vão depender do uso que você vai dar para o foguete, vão depender da velocidade que o foguete se movimenta, vai depender de inúmeros fatores, certo? Então, como é que eu escolho? Bem, na equipe acadêmica que eu fazia parte, a Portugal Rocket Design, a gente geralmente utilizava o foguete o formato da série parabólica, porque era um formato que apresenta um arrasto bem reduzido em comparação aos outros e é um formato tranquilo de ser construído. Tá, e a gente para por aí? Não, a gente vai ter que, obviamente, mudar o material do nosso componente. Afinal, a gente não quer um foguete de papel. A gente quer um foguete, vamos dizer assim, vamos fazer um foguete decente. Então, vamos fazer um foguete de fibra de vidro, todos de fibra de vidro, tá bom? Então a gente está fazendo esse foguete aqui, fez o material de fibra de vidro. Tá, mas como é que eu vou encaixar? Vamos deixar esse comprimento e esse diâmetro aqui no padrão. Mas se você mexer, isso vai influenciar na forma. Vamos deixar em 4 centímetros aqui. Tá, mas como é que eu vou encaixar isso? Ele encaixa sozinho? Não, ele precisa de um ressaltozinho para dar certo. Então vamos colocar um ressalto de 3 aqui e aumentar o comprimento dele. Então a gente vai só fazer isso para conseguir encaixar no nosso foguetinho, certo? Vou colocar 3,5. Caso você tenha interesse, caso você não esteja conseguindo acompanhar o ritmo, o OpenRocket é bem intuitivo, o OpenRocket é bem simples e existem outros vídeos no YouTube que permitem você de trabalhar mais com o OpenRocket, certo? Então não é nada difícil, você pode explorar por si só o programa e ver como é que você se desenvolve, somente aplicando os conceitos que você viu aqui. O OpenRocket também tem a opção de botar um fim tampado, ou seja, quando você quer uma coifa totalmente sólida, ou o fim destampado, que é quando você quer inserir algo na coifa do foguete, que é onde normalmente vão as cargas pagas, certo? Pronto, tá feito isso daqui. Segunda etapa agora. O tubo do corpo do meu foguete, tá bom? Então a gente vai desenvolver esse tubo e eu quero que vocês fiquem atentos antes de a gente fazer as modificações em duas coisas. O OpenRocket ele está me dando 3 informações aqui: estabilidade, centro de gravidade e centro de pressão, as posições desses 2 centros aí. E tá, então o que que isso quer me dizer? Isso aí está basicamente me dizendo como é que está funcionando a estabilidade do foguete. Vocês podem ver que a estabilidade está negativa. O que que isso quer me dizer? O que vai acontecer se eu lançar esse foguete assim? Ele vai rodar, ele vai cair, não tem jeito. Estabilidade negativa não é o que a gente quer. Ai meu Deus, aí o que que eu faço, Lucas? Tem que ajeitar isso agora. Bem, deixa para ajeitar isso quando o foguete estiver 100% pronto. Aí você consegue refinar o seu foguete, consegue refinar o seu trabalho aí. Por enquanto a gente não mexe com isso, a gente se concentra em trabalhar as partes do foguete. Então, o material de novo aqui. Todos os materiais eles estão bem definidos aqui. Você pode também adicionar material personalizado. Você quer fazer o foguete de impressão 3D ou de outro material, você adiciona aqui a densidade, as propriedades mecânicas dele e dá certo. Vamos manter na fibra de vidro aqui. E já viu que deu uma variada. Por quê? Porque a posição do centro de gravidade vai depender da distribuição de massa do foguete, obviamente. Então, tem que ficar atento com isso daí. Certo? Outra coisa importante. O foguete tem que encaixar, então a gente tem que ficar atento numa coisa. O diâmetro desse ressalto aqui.
O diâmetro do ressalto, o diâmetro externo dele é 3,5. Ele precisa encaixar no tubo. Então, qual tem que ser o diâmetro interno do meu tubo do corpo? Tem que ser o mesmo que o do meu ressalto ali, para que ele consiga encaixar, de uma maneira decente. Certo? Beleza. Então, tá meio desproporcional esse foguete, né? Vamos aumentar o comprimento dele um pouquinho para ver ficar mais aceitável. Mas, Lucas, não vai ficar um horror de longo? Calma, gente. Vamos deixar esse foguete mais ou menos com próximo de 1 metro. Vou botar assim. Por enquanto vamos deixar assim. Vamos ver se precisa mexer em mais alguma coisa. A gente já viu que só com esses dois a estabilidade foi para além, né? Não tem jeito. Aí agora a gente tem que adicionar as nossas aletas. Para isso, o tubo do corpo tem que estar selecionado para que a gente tenha essas opções. E tem outras opções aqui. A gente tem as opções de aleta trapezoidal, que são as aletas mais comuns que a gente vê. Aleta elíptica, não é tão comum, mas ainda assim é utilizada. Uma de forma livre, para você quer explorar um novo design de aleta, quer estudar a influência desse design no seu foguete. E aletas em formato de tubos, que também são utilizados. Eu particularmente nunca vi, nem nunca utilizei, mas eles são utilizados sim. Vamos focar por enquanto só nesses aspectos aí que a gente viu. A letra trapezoidal, vamos selecionar. E aí aparece essa janela cheia de informação que eu não sei para onde vai, socorro. Vamos por partes. Número de aletas, 3 ou 4, ou você pode adicionar mais, mas acima de 4 geralmente não é necessário. Mas veja só, a estabilidade, só com a adição das aletas, já foi para 3, já passou de -7 para 3. Vamos rever aí, gente, como é que foi. Estabilidade, -7,83, quase que -8. O que isso quer dizer? O centro de pressão está muito à frente do centro de gravidade. Não é isso que a gente quer. Adicionou as aletas. Bom, estabilidade foi para 2 com 3 aletas e foi para 3 com 4 aletas. Então, o que isso quer me dizer? Para que servem as aletas? Serve como uma forma de aumento de arrasto. Uai, por que eu quero aumentar o arrasto do meu foguete? Calma. Às vezes é necessário aumentar o arrasto porque você precisa, vamos dizer assim, limitar a movimentação do seu foguete. Isso ocorre muito mais em foguetes pequenos, mini foguetes como, por exemplo, que vão do apogeu ao ponto mais alto da trajetória, de 1 km a 3 km, ou seja, de 1 km até a baixa atmosfera. Ou seja, é um foguete que ele não atinge, vamos dizer assim, não chega nem a atingir regiões mais orbitais, não pretende ir para o espaço. Então as aletas são muito importantes desses foguetes, mas em foguetes muito grandes, elas são geralmente bem pequenas com relação ao corpo do foguete, porque esses foguetes vão em velocidades muito grandes, muito grandes. Então, existem outros mecanismos de estabilidade, mas as aletas ainda são utilizadas nesses foguetes sim, porque tem os seus princípios de estabilidade. E outro princípio que favorece a estabilidade do foguete, que é a rotação. A presença das aletas, ainda mais dependendo de como elas estão distribuídas, vai favorecer a rotação do foguete, e a rotação é algo que favorece o voo estável do foguete, certo? Então tá, passando para esses outros aspectos aqui, tem aqui a rotação da aleta. Deixa eu mudar a vista aqui, para a gente ter como ver como é que isso vai influenciar. A gente tem as nossas aletas aqui, estão nesses formatozinhos aqui tranquilos de cruz. Vamos rotacionar a aleta, vamos ver, olha só.
Esse parâmetro de rotação vai simplesmente mudar a posição da minha aleta com relação ao eixo dela. Ela vai rotacionar com relação ao corpo. Isso vai depender de como você quer fazer. Se você não quiser, vai se manter simétrico, obviamente, mas dependendo de como está essa rotação da posição de lançamento, isso já vai favorecer novamente a rotação. Mas não mexeu na estabilidade porque a gente só mexeu na posição axial das aletas. Vamos zerar isso aqui de novo. Vamos para isso aqui, inclinação. Vamos ver o que é que esse parâmetro de inclinação faz. Olha só, esse parâmetro aqui pode fazer um bem danado ou pode fazer um estrago. Tá, mas por que eu vou usar isso? Isso aí é o mecanismo mais utilizado ainda para favorecer a rotação do foguete. Inclusive, a equipe Pottigor Rocket Design fez um estudo que eu participei avaliando como é que isso influenciava na rotação do foguete e, consequentemente, na sua estabilidade. E a conclusão foi que isso realmente é um mecanismo que serve para esse propósito. Então, se você quiser avaliar como é que isso vai influenciar, você pode testar também. Mas vamos deixar tudo simplificado, vamos deixar tudo zerado aqui, só foi para mostrar como é que isso funciona. Voltando para a nossa visão lateral, vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui o material das nossas aletas. Como eu disse, vai ser um foguete todo em fibra de vidro. Aí a estabilidade já variou e tudo mais. Deu uma diminuída, mas nada muito cruel. A gente pode mudar a espessura da aleta também. Mas vamos deixar isso aqui tudo padrão. Tá, agora vamos ver esses outros componentes. O que é a corda da raiz? Corda da raiz é basicamente o comprimento da aleta que vai estar conectado ao tubo do corpo do foguete, certo? E dica da corda é basicamente o comprimento da parte superior do foguete. E a altura, obviamente, vai ser a altura do nosso foguetinho aqui. Então a gente chegou nesses valores de estabilidade. Esses dois aqui, esse ângulo ele vai ser basicamente o ângulo vai ser basicamente o ângulo que essa parte inclinada da aleta faz com relação a uma linha imaginária aqui de 90 graus, certo? Basicamente vai ser esse ângulo aqui. Ou se você quiser simplificar, você pode imaginar o ângulo com relação a essa superfície aqui, subtraindo de 90 graus. Então é basicamente o que esse ângulo faz. A gente deixou reto aqui, porque esse tipo de aleta é melhor de ser fabricada e melhor de ser encaixada no foguete que a gente tem, no foguete que a gente produz. Então vamos deixar essa altura aqui de 3,5 para ver como é que varia o negócio. Tá, a estabilidade travou ali em 3. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas qual é o danado do valor da estabilidade que eu quero? Bem, aí é que tá. Um valor ideal de estabilidade, com base em outras equipes de competições e foguetes modelismo que o pessoal faz, eles atestam que esse valor ideal que seja entre 2 e 4. Esse é o chamado calibre de estabilidade, certo? Então, vamos deixar em 3 aqui e vamos trabalhar em outros componentes aqui e ver como é que isso acontece. Tá, eu tenho uma foguete aqui, só tem um problema. Se vocês verem ali na parte inferior, ele está dando apogeu e está dando velocidade. Tá faltando alguma coisa. Como é que esse bicho vai voar? Aí é que a gente precisa colocar um componente muito importante que se chama motor. Então, basicamente, nessa outra aba aqui,
a gente vai adicionar uma montagem de um motor e adicionar uma nova configuração. E aí a gente vai e, putz, quantas opções, o que que eu faço? O que que eu faço? Bem, a ideia é que você sempre esteja ciente do projeto que você está desenvolvendo. Então, a gente tem um foguete de 70 centímetros, a ideal é que sempre que você conheça o motor que você vai utilizar, que você tenha em mãos a ideia. E os motores eles são basicamente divididos por categorias de impulso, que vai do A, é o mais fraco, até o O, que é o mais pesadão. Para um foguete dessa categoria, a gente geralmente vai, se eu não me engano, da categoria. Vai mais ou menos para a categoria H até a categoria J. Eu vou olhar a categoria J, como é que é. Vamos pegar esse primeiro aqui. Sabe, vocês podem explorar outros motores, outras categorias aqui, outras dimensões, certo? Aqui é só para limitar o diâmetro do motor para o diâmetro que a gente projetou. Isso é fácil de ser alterado. Sabe, então, vocês podem ver outros detalhes do motor aqui, detalhes mais técnicos para quem tem interesse. A massa, o impulso total, o empuxo médio que ele vai gerar e tudo mais. Pronto. Então, tendo o seu motor escolhido, a gente aperta em OK e analisa. E opa, olha só que coisa. Isso está ideal? Provavelmente não. Não é ideal que o motor, só se for de um foguete, obviamente, muito pequeno, que são os mini foguetes mesmo, tipo, categoria de voo de apogeu de 50 metros de altura, 100 metros, aí é normal. Mas para esse foguete aí, não é o ideal, sabe? Não é ideal que ele fique assim. Então vamos ajeitar isso aqui. Vamos primeiro aumentar, vamos na nossa árvore aqui, vamos aumentar esse diâmetro do ressalto para poder encaixar o foguete. Vamos colocar bem no limite mesmo. 3.8 e o tubo também, para ficar bem encaixado aí. Pronto, já melhorou um pouquinho. E repare, gente, o OpenRocket não deu nenhum erro por causa disso, então muito cuidado com as informações que vocês obtêm, porque o OpenRocket, para ele, tudo voa, certo? Então, vamos ter cuidado aí. Vamos aumentar esse comprimento aqui. Pronto, aumentamos 10 centímetros, já está mais tranquilo aí, certo? Então, vocês perceberam que a estabilidade foi pro chinelo. Está em 0,93, o que era 3. Aí a gente vem para as nossas aletas aqui e vai testando as possibilidades. Aqui eu só precisei aumentar 2 centímetros de altura para chegar em 2,46. Vamos deixar assim por enquanto. Por enquanto, então, quer dizer que o nosso foguete está estável. Reparem, centro de gravidade à frente do centro de pressão. Certo? Tá, legal. Vamos agora dar uma olhada mais bonita no nosso foguete. Vamos ver como é que ele aparece. Pronto, tá aqui, gente, o nosso foguete. Só que você tipo, nossa, que coisa feia. Como é que eu altero? Como é que eu deixo esse foguete mais bonito? Quero ele mais bonitinho, né? Vamos ver. Vem aqui em aparência. E aí a gente vai mexendo na cor do componente. Vai vendo. Vai alterando para as cores que a gente acha interessante colocar. Certo? Então aí depois a gente vem aqui. Opa, não atualizou, que coisa. Outra coisa, esse 3D inacabado aqui, ele mostra a vista interna do foguete, como é que tá bem, como estão distribuídas essas coisas aqui.
É uma forma muito bacana de ver, quando você deseja ver aqui. Aqui tá estilo da figura, aqui tá em aparência. Acabei me confundindo aqui. Mas aqui você pode mexer, você mexe na cor, você pode alterar, pode até utilizar alguma textura que você já tenha. E aí vai modificando de acordo com a sua vontade aí. Eu quero um foguete de 2 cores, bem minimalista. E aí agora a gente vê aqui, 3D acabado. Olha só como ficou diferente. Então, é essa como eu modifico a aparência. Tá, Lucas, mas e aquelas outras coisas aqui que aparecem? Bem, o OpenRocket, ele obviamente não é um programa pensado para foguetes gigantes, supersônicos. Não, ele é proposto para... Desculpe novamente. Ele é proposto para mini foguetes. Então, esses sistemas aqui são pensados para mini foguetes. Esse guia de lançamento é pensando numa haste de lançamento que o foguete vai ser encaixado e depois vai ser para direcionar o voo dele, certo? Então, eu posso adicionar uma guia de lançamento em alguma posição aqui, aumentar o comprimento, aumentar os diâmetros, posso alterar a posição radial dele. Vamos ver na vista traseira como é que fica isso. Vamos botar ele a 45 graus aqui, tranquilo. Colocar ele como sendo... Vamos pensar num tubinho de PVC, pequenininho. Por quê? Porque um tubinho de PVC dá para comprar, serrar e colocar no foguete tranquilamente. Colocou esse tubo aqui. Novamente, tá. Como é que esse motor vai ser segurado? Olha, outra coisa, outra questão que a gente tem que pensar. Anel centralizador. Geralmente a gente na equipe utilizava madeira. Madeira servia bem. Ou algum material de impressão 3D. Mas aqui vamos pensar em madeira. O diâmetro externo tem que ser o mesmo diâmetro, tem que ser o mesmo diâmetro do foguete, o diâmetro interno do foguete, e o diâmetro interno tem que ser o mesmo diâmetro do motor. Então a gente vai perceber um problema aqui. Os dois diâmetros estão iguais, então mais uma vez eu vou precisar aumentar o diâmetro interno do meu foguete. Então vamos colocar aqui em 4.2. Opa, vamos colocar o diâmetro externo aqui em 4,5, o diâmetro interno em 4.2. Show. Agora alterando a coifa também, mesma coisa, 4,5. Diâmetro do ressalto, 4.2. Vocês já perceberam que novamente a estabilidade caiu por causa disso. Aí a gente pode colocar nos anéis aqui. E agora tudo certo. Aumentar essa espessura aqui, está posicionado aqui, e mudar as posições dele para poder segurar. Você coloca 3 anéis, você pode dar só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e mudar esse posicionamento. Vou fazer bem mais rápido porque, né, o tempo já está ficando apertado. Pronto. Depois a gente pode colocar um bloco de separação do motor. A gente pode fazer de algum ferro, algum material mais resistente, porque ele vai ter que ficar na frente do motor, ele vai ter que aguentar o impacto. Então vamos colocar um alumínio aqui, que vai ficar na frente. Vamos aumentar essa espessura, não tanto, vamos deixar ele em 1 centímetro. Eu estou só chutando valores aqui, não precisa
é ser preciso agora. Isso aqui é só para vocês verem como é que é o processo de produção, como é que é o processo de produção de tecnologia de foguetes, pelo menos de foguetes acadêmicos. Pronto, tá feito aí já, tudo bem definido, show. Vamos ver se a gente melhora essa estabilidade. Pronto, vai testando. Aumentou aqui, precisa nem aumentar tanto. Pode deixar em 6 aqui. Pronto, tá estável de novo. 2.14 também tá estável, mas só para ficar numa média assim, razoável. Legal, Lucas. Vamos ver como é que tá a visão 3D desses. Olha só que bacana. Vamos ver internamente como é que tá. Olha só, os 3 anéis de madeira aqui. E o bloco e a produção do motor aqui, o bloco do motor. Voltando para a vista lateral. Corrigindo. Não é bloco do motor, é anteparo. Anteparo. Certo? Anteparo. É a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Só muda o material aí. Vou deixar em 1 de novo. E corrigindo a posição. Gente, desculpa o barulho. Tá tendo alguma coisa lá fora aqui. Eu não sei o que é. Corrigindo a posição e o material, a gente decide por alumínio. Show. Pronto. Sucesso agora. Tá, Lucas, e agora? Aí tem outros componentes que você pode adicionar. Você pode adicionar um paraquedas. E aqui você coloca as dimensões do paraquedas que você quer, o coeficiente de arrasto, o material, as linhas e a posição dele e o comprimento dele, o diâmetro embalado. Colocar o diâmetro embalado dele do mesmo diâmetro do foguete e o comprimento só um pouquinho maior. E aí a gente pode posicionar para a posição que a gente desejar, certo? Você pode aumentar esse comprimento embalado aí, colocando mais no centro aqui. É um corpo muito leve, então praticamente quase não influencia no na estabilidade do foguete. Então tá aí, aumentou o diâmetro, só para ficar mais aceitável, aumentando esse comprimento embalado. E muda a posição. Opa! Muda a posição. Quando ele chega a 1. Pronto, eu aumentei o diâmetro de 30 centímetros para 1 metro. Aí ele passou a influenciar bastante aqui na estabilidade, inclusive na posição dele. Coloco ele aqui e vamos deixar assim. Posso adicionar também um componente de massa, que pode ser algum sistema interno do foguete, a aviônica, um CubeSat, outros componentes. Vamos colocar aqui um altímetro para avaliar a altitude do foguete, que é o que a gente geralmente utiliza, uma bateria, tudo para o sistema. Vamos colocar um computador flight computer aqui, de 4 centímetros e diâmetro de 3,5. De novo eu estou chutando aqui, isso não representa nada que a gente tenha utilizado. Vamos colocar ele mais encaixadozinho aqui no sistema da coifa. Pronto. Obviamente vocês podem adicionar mais coisas, mas em essência é assim que se faz. Pronto, o projeto está pronto. E aí a gente pode passar para as simulações de voo. E aí a gente pode decidir as condições de voo, da velocidade, a direção do vento, avaliar o comprimento da haste. Para esse foguete a gente vai colocar 6 metros de comprimento da haste, um ângulo de lançamento. Pronto, então depois que a gente fez essas alterações aqui, a gente pode simular, pode pilotar.
Aí eu posso fazer diversas plotagens aqui. Posso ver a altitude, posso ver como é que foi o movimento do foguete com a altitude. Vamos plotar. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim, vocês estão vendo, ó. Como ele variou aí. A altitude do foguete, uma trajetória meio balística. Vamos ver a distância lateral, ou seja, quanto o meu foguete alcançou em metros por causa disso. Alcançou cerca de 600 metros até o final do seu voo. Então tem muita coisa que dá para capturar aqui. Vamos ver mais algum. Vamos ver como é que funciona a estabilidade durante o voo do foguete. Vamos olhar aqui. Calibre de margem de estabilidade, para a gente observar como é que varia isso. Olha só. Aqui está o valor da estabilidade e aqui está a variação dele durante todo o voo. Por que que isso acontece? Por causa daquele movimento que eu falei. Quando o foguete fica fazendo esse movimento aqui, ainda que o centro de gravidade permaneça fixo, o centro de pressão, que é onde se concentram as forças aerodinâmicas, fica oscilando. Por quê? Porque as forças aerodinâmicas é que estão oscilando aqui também. Bate um vento aqui, causa uma sustentação, o corpo tende a fazer isso, mas aí ele volta justamente por causa dessa estabilidade. Então é por causa desse movimento aqui que a estabilidade do foguete varia dessa maneira. Tranquilo? Dá para obter várias outras outras informações aqui e depende do que você quer, certo? Legal, então vocês, parabéns, agora sabem fazer um foguete, certo? Tranquilo? Tá, mas e agora? Só um momento aqui. Legal, mas aí, só um momento, deixa eu voltar para a apresentação de slides ali. Voltar a transmitir a apresentação. Legal. Depois de ter feito... Deixa eu ver se está aparecendo. Depois de ter feito tudo isso, depois de ter projetado esse foguete no OpenRocket, o que eu faço? E agora, José? Como é que a gente vai trabalhar? Bem, depois a gente continua o projeto, a gente faz as modelagens estruturais, a gente faz as simulações, como dá para ver aí. A gente trabalha, aí constrói, vê o que está certo, vê o que pode ser melhorado. O projeto volta, vem, vai, volta, até a gente chegar no produto final, que é esse aí que vocês estão vendo nesse último slide. Então, esse foguete aí foi o foguete POTJ, que a equipe Portugal Rocket Design fez o lançamento em 2018, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, na competição da Cobruf 2018, e que foi o foguete que nos permitiu a Portugal Rocket Design ser uma campeã nacional de foguete modelismo lá em 2018. Então foi esse foguete que a gente fez, utilizando esse processo que mostrei para vocês aqui. Tudo começou no OpenRocket e terminou com o foguete premiado aqui. Então é basicamente esse o processo de produção de foguete. E tá, Lucas, mas aí eu realmente fiquei interessado, como é que eu continuo isso? Bem, se você fizer parte de uma universidade, se for de algum curso de engenharia, você pode entrar numa equipe de foguete modelismo, você pode participar de pesquisas com essa temática, você pode participar de tudo isso. Se você for muito novo ainda, você também pode explorar design de foguetes da mesma maneira. Existem kits na internet, kits online para serem vendidos aí. Você pode adquirir, pode lançar, só atento onde você vai estar lançando, para não causar problema para si e para os outros. Você pode estudar, você pode conhecer, se você não entrou na universidade ainda, você pode
fazer um curso de engenharia aeroespacial ou engenharia mecânica, que também permite o caminho para o aeroespacial. Então, tudo isso você pode fazer. Pode fazer foguete modelismo armador, existem fóruns aí para isso, e pode ficar brincando no Open Rocket, explorando diversos designers ali, que vai lhe dar esse feeling de como é que funciona foguete modelismo. Então, são esses alguns caminhos que, pelo menos os que eu conheço, que podem levar, em que você pode aprimorar o seu conhecimento de foguete modelismo, que você pode inserir-se nesse contexto aí. Pois bem, obrigado a todos e a quem me assistiu aqui. Agradeço a paciência. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida aí, vocês podem mandar no chat, caso tenham alguma pergunta. Caso queiram falar comigo, eu creio que no obrigado aí, Bárbara. Creio que aí no meu perfil da Campus Party deve ter algum e-mail que permita o contato, caso você queira tirar alguma dúvida posterior, caso queira conversar mais sobre isso, caso queira saber mais sobre a equipe Potiguar Rocket Design e tudo mais. Então, tudo isso aí vocês podem falar comigo depois. No mais, eu agradeço o momento, agradeço o convite feito pela Campus Party Digital Edition Brasília. Muito obrigado aí pela confiança de novo. E espero no futuro, quando essa situação toda de pandemia passar, poder voltar a apresentar mais uma vez presencialmente com todos vocês aí. No mais é isso. Muito obrigado a todos.
mostrar que isso vai beneficiar, impactar no bolso da pessoa, eu acho que isso é um bom argumento de venda aí para você colocar a solução no mercado. Tá? Você pode integrar uma solução desse tipo também com outros dispositivos. Por que a lâmpada está ligada se não tem ninguém no ambiente, né? E aí você pode colocar esse dispositivo. Lógico, tem algumas soluções mais simples, mas não estão integradas com uma solução maior. Então, o Internet das Coisas ela vem para isso, para você integrar com uma solução maior e aí você também conseguir monitorar essas informações, tá? Beleza? Então, legal, ó, o Fábio falou aí, ó, a maioria da parte dos sistemas de geração de energia já vem com esse recurso. É isso aí. Eu acho que a gente levando essas soluções, porque, como aí o Rafael falou, o Senado, a gente tem que mostrar, né para quem está lá em cima, às vezes, muitas vezes, eles não têm noção do que é possível fazer, né? Então, sei lá, se tiver como mostrar um projeto desse tipo para um senador, sei lá, deputado, que possa implementar políticas públicas, né, que possam colocar esses dispositivos, principalmente em ambientes públicos, né, para gerenciar, isso é melhor. Eu não faço parte do tudo sobre a IoT, não, Eric. Eu faço parte dos embarcados. Olha lá, eu tenho 5 minutos, pessoal, para a gente finalizar aqui. Acabei de receber aqui a notificação. Eu acho que foi bem bacana. Eu peço desculpa ali pelo não conseguir fazer o upload ali ao vivo, né? Mas o processo vocês entenderam. Quem não entendeu o processo pode me entrar em contato comigo, tá? Mas também aqui na parte do Tasmota, vocês têm toda a parte aqui do Get Started que mostra tudo aquilo que eu mostrei ali para vocês. Eu não inventei nada do zero, tá, pessoal? Tá tudo aqui, ó. Tá? Então tá tudo aqui, toda a parte do Flash, ó, do Tasmotize, tá? Tá tudo aqui, explicadinho, passo a passo, a documentação muito bem feita, tá? Mas quem tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo, a gente vai trocando ideias e vai conversando aí sobre essas aplicações que são muito interessantes. Eu recomendo muito aí, para quem ficou interessado, conseguir fazer isso daí, eu acho que é algo bem, bem bacana. Coisa que a gente, sei lá, no passado a gente sonhava em fazer e não conseguia. Hoje a gente está na nossa mão aí, a gente pode fazer. Não é um custo tão alto, tá? Você vai gastar aí menos de R$100 para fazer isso daí, ou até menos, bem menos, 50, R$60 um kit desse, tá? E no caso aí, lógico, tem a parte da Alexa que é mais caro, mas se você usar uma solução que não precisa de Alexa, né, que dá para fazer também, você consegue fazer isso num custo bem bacana, tá joia? Então esse era o recado que eu queria dar para vocês aqui, tá? Foi rápido, né, mas foi bem bacana. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agradeço muito, muito quem participou aqui comigo. Agradeço também a Campus Party por essa oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez. Infelizmente, na forma online, né? Mas felizmente que eu possa, né, levar esse conteúdo para mais pessoas que geralmente no evento presencial não pode ir, mas fica aqui na esperança da gente se encontrar presencialmente em breve numa campus e poder, né, colocar o papo em dia presencialmente. Então, espero aí que em breve a gente consiga estar juntos novamente na campus e nas oficinas, que é sempre transformador a participação. Cada campus tem uma história e a gente está aqui já na expectativa de quando vai voltar, né? Tomara que tudo se normalize. A gente estava com a esperança que esse ano voltaria. Vamos ver, né, como que vai ser. Mas é isso, pessoal. A gente continua conversando. Não vamos deixar esfriar. O importante é a gente continuar trocando ideias. Hoje a internet possibilita que a gente esteja constantemente aprendendo e compartilhando conhecimento. Beleza? Brigadão, pessoal. Ótimo sábado aí. Aproveitem o último dia aí do evento e vamos que vamos. Valeu! Obrigado, pessoal!